Vou ler um texto que eu escrevi sobre as coisas que eu leio, as coisas que eu penso e que eu estudo sobre o feminino. E depois eu vou terminar com um texto da Eliane Brum, no livro, que é um livro autobiográfico dela. Ela é uma escritora e jornalista e documentarista, né? Já escreveu alguns livros, já fez alguns documentários. E é um livro que se chama Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, né? Então no finalzinho eu vou ler um trechinho desse livro, né? Mas eu vou começar por um texto meu, tá? Então vamos lá. Eu queria começar o meu texto, né, afirmando, né, que o feminino ele não é óbvio e nem é onipotente, né? O feminino ele está em todos nós e acontece em uma relação. A acontecência do feminino é em uma relação. Na relação com o outro, na relação consigo mesmo, com os objetos, na relação com o mundo. Mas o feminino está em todos nós, se tudo correu bem, eu acredito. O feminino é o nosso cerne, nossa própria natureza. É o que nos estabelece como alguém que é, alguém que simplesmente é, antes de fazer qualquer coisa, né? Mas como eu disse, o feminino não é óbvio, né? Então, como ser, né? Como ter esse feminino fazendo parte da nossa pessoa? Como sermos nós mesmos no mundo? Como estar em contato com o mundo sem se perder de quem somos, da nossa natureza, né? Então, estar no mundo sem se perder de si, sem se perder da própria natureza, não é óbvio. Se a gente pode estar no mundo, nos relacionar, criar coisas a partir do que encontramos fora de nós, sem nos perdermos de nós mesmos, foi porque alguém, uma outra pessoa, se emprestou para que a gente pudesse ser quem a gente é, para que a gente pudesse existir a partir de nós mesmos. Mas a gente precisou de que uma pessoa se emprestasse a gente e através dos cuidados dela e através desse cuidado que é o feminino, né, a gente pôde ser, a gente pôde se criar, né, a partir da nossa própria natureza, né? Essa pessoa que se empresta, ela continua também sem perder a própria natureza, mesmo se emprestando para a gente ser quem a gente é, né? A gente não vira ela. O Ziraldo tem uma frase que diz o seguinte: primeiro nascemos para o outro e um dia nascemos para nós mesmos. Então, todos nós precisamos no início da vida de uma relação humana que nos dê esse feminino, que nos dê essa capacidade, essa conquista de viver no mundo sem se perder de si. Mais que isso, poder viver no mundo sem se perder de si e criando no mundo, né? O feminino é aquilo ou aquela parte de nós que se empresta para gerar ou criar o outro. Um objeto, uma relação, um ambiente, um outro, uma outra pessoa, sem se perder da própria natureza. O feminino reflete, espelha o outro a partir de quem o outro é, que então pode passar a existir a partir dele mesmo. Tem um textinho, além daquele que eu li, mas que é anônimo, né, que diz o seguinte, é um texto da minha infância, que diz o seguinte: era uma vez numa floresta, com muito vento e muita chuva, caminhava uma pequena querendo encontrar um caminho, encontrar um olhar. Primeiro encontrou o lago, que lhe mostrou quem era. Depois a lama, que lhe deu consistência. Consistência no andar, e virou barro, e virou terra, e virou mulher. Olhava então o céu e viu o sol. Depois olhava de novo e via a lua. Começou então a querer saber quem era do lado de fora. Menina grande, menina pequena. Esse texto
né? Eu acho que diz exatamente dessa necessidade desse primeiro feminino emprestado, né? Então, o feminino é uma acontecência. É uma acontecência que se dá num encontro. A terra, mãe, né, precisa da semente, da água, para poder acontecer, né? E no momento que a semente quer ser plantada naquela terra, é sinal de que o feminino e o masculino se encontram e dão vida e existência justamente ao feminino e ao masculino. O feminino não é onipotente. Certa vez, 2 crianças de uns 6 anos tiveram a seguinte conversa. Eu vou querer ter um namorado. Mas para que você quer um namorado? Para ter meu bebê. Um namorado não precisa, é só ir no médico. Isso é preciso muita atenção, pois uma criação da feminilidade, né, se passa em uma relação. A constituição do feminino diz respeito a sabermos que temos algo de bom dentro do próprio corpo. Tem algo de bom na nossa natureza, nos nossos cuidados e nas nossas criações. Eu tive o privilégio de conhecer um homem que todos os dias regava as plantas de um apartamento e conversava com elas. E dizia que quando ele conversava, elas ficavam mais bonitas, mais vivas. Ele fertilizava aquilo que era fértil, pois ele se encantava com o que era e o que nascia daquele jardim. A feminilidade não tem a ver com puro instinto. Ela tem que fazer parte de um cuidado, de uma comunicação, de uma relação. Então agora eu vou ler esse texto que eu escolhi, da Eliane Brum, mas justamente porque eu acho que nesse texto ele mostra uma feminilidade que não consegue acontecer. E eu sempre que eu leio esse texto, ele é autobiográfico, e já é a minha leitura sobre ele, eu não sei o que ela realmente acha, mas sempre que eu leio esse texto, eu me pergunto se não faltou justamente esse masculino, né? O masculino que enxerga e potencializa, né, esse jardim, essa terra, esse feminino, né? Então, vamos aí. O nome do trechinho que eu vou ler desse livro aqui se chama As Mulheres Flores. Eu não vou ler ele todo, eu vou ler só um trecho, tá? A primavera da minha infância habitava, mais do que qualquer outra geografia, o jardim de uma tia, chamada Ivone. Essa tia havia sido uma das moças mais belas de Juí, com os olhos verdes, de gata brava, pele de leite e um cabelo noturno. Ela parecia Ava Gardner. Ouvi infindáveis vezes dos mais velhos num tom de admiração e lamento, porque ninguém com aquela aparência merecia sofrer tanto quanto ela. Minha tia cuidava de uma filha que não caminhava, não falava, mas percebia a vida ao redor. Foi seu segundo parto e não ocorreu ao médico que ela tinha um RH negativo e uma primeira criança com RH positivo, o que poderia causar eritroblastose fetal, um erro tão prosaico para a medicina e tantas vidas assinaladas. Esse parto trágico reduziu minha tia a uma administradora de dias determinados por horários e gemidos. De sósia de Ava Gardner, ela se transformou sem escalas na pobre mãe de uma filha excepcional. Na cidade pequena, os papéis atribuídos a cada um são de cimento. Ou arranca-se essa máscara colada no rosto, como se fosse pele, ou acabou-se. Imagino que minha tia não tenha vislumbrado escolha. Quando eu nasci, esse lugar cimentado já era dela. O jardim nasceu logo depois. Se no cotidiano ela se resignou aos canteiros ordenados da aparência, às cores discretas e às combinações comportadas, seu quintal era uma subversão da ordem. Lá ela plantou de tudo, e tudo misturado. Deixava essa Babel exuberante crescer e multiplicar-se, segundo os humores de cada espécie, e fingiu não ver quando outras, alienígenas, imiscuíram-se pelos muros.
Enquanto entre as paredes da casa ela encarcerava suas grades esperanças numa fachada de resignação, nos cantos sombrios de seu jardim, o coração da minha tia batia com fúria. Na violência daquelas plantas entrelaçadas, crescendo sem poda e sem propósito, ela protegia sua porção vital. Impedia que a tragédia da vida, não como ela é, mas como nos obrigam a acreditar que seja, arrancasse o melhor dela, fingindo ser erva daninha. Havia flores comestíveis e outras carnívoras, frutas de formatos e cores esquisitos, regiões com plantas tão fechadas que aranhas e insetos desconhecidos se reproduziam em cenas de sexo violento e explícito assistidas por mim e pela minha prima com olhos estalados. Nesse espaço de liberdade, como uma criança sem tempo, eu comia flores, mastigava formigas e testemunhava os louva-a-Deus perderem literalmente a cabeça durante a cópula. Não era um jardim, era uma floresta. Darwin poderia ter construído pelo menos uma parte de sua teoria sem sair do jardim da minha tia. Eu dormia em casa, mas sempre que podia, consumia os dias ali. E me consumia enquanto as estações se sucediam, produzindo nada além de si mesmas. A cruel padronização da vida no lado de fora dos muros só era suportável porque eu podia me entregar ao caos da vegetação indomável daquele jardim. Não era capaz de racionalizar, mas sentia que apenas o caos fazia sentido. A vida se dava no descontrole, não nas regras que reagiam a uma cidade que era o mundo inteiro. De algum modo, o jardim manteve intacta uma porção da minha sanidade. Da infância, somos todos sobreviventes. Ao crescer, perdi o jardim. Ele continuava lá, mas eu já não era capaz de enxergá-lo. Minha tia seguiu cavando e plantando, ou fingindo que plantava, porque o jardim era livre, desacomodado, num desvão da lógica. À medida que as pessoas foram morrendo ou partindo ao redor dela, mais e mais voraz o jardim se tornava. Já era difícil adivinhar os contornos da casa perdida naquele mato. Minha tia restou sozinha em seu jardim, com uma casa no meio, por muitas estações. Há alguns anos, teve que vender a casa, o terreno, o jardim, para que lá construíssem um prédio. Em troca, lhe deram um apartamento. Para todos, parecia uma ótima ideia se livrar de uma casa velha e de um matagal, menos para minha tia. Nunca perguntei a ela como se sentiu ao assistir ao sepultamento do seu jardim por um prédio-túmulo. Quando fui visitá-la, ela me apresentou seu apartamento. Fiquei aliviada ao perceber que as plantas já começavam a subverter os cômodos. O coração selvagem seguia batendo no peito da minha tia. O jardim ainda existe em seu lado de dentro. Nessa topografia interna, ela para sempre será, como disse Ava Gardner, o mais belo animal do mundo. Diante dessas mulheres que se insubordinavam em verde, com suas coxas de plantas e suas vaginas de flor carnívora, era previsível que eu desejasse o meu próprio jardim. Durante minha primeira infância e até começar a botar corpo de mulher, eu sonhei com um jardim só meu. Penso que acreditava ser capaz de recuperar as roseiras de meu pai, a casa de idílios e um tempo sem luto. Mas percebo ainda que havia algo de feminino no que eu intuía, que só poderia florescer em território próprio. Quando os meus pais anunciaram que na casa nova voltaríamos a ter um jardim, algo em mim se reparou, como artérias rompidas que se recosturam por dentro em velocidade acelerada. Era um sobrado em formato de caixa. Durante a construção, eu olhava a vista do meu quarto e enxergava lá de cima o que para mim era um bosque. Árvores retorcidas e mato fechado, como eu, que não temia aranhas, preferia. Sonhei com essa casa nova. Muito. Só bem no fim,
Espantados com meu ardor diante da paisagem que eu avistava da janela, meus pais perceberam um engano. O que eu vi era o terreno do vizinho. O nosso jardim era um retalho de 1 metro de largura, recortado no cimento, onde por muitos anos eu tentaria plantar milhos que só me davam espigas inconclusas, como fetos abortados. Entre as mulheres da família, minha mãe era a única divorciada dos jardins. Dá muita sujeira, ela dizia. Eu amaldiçoava, magoava, magoada e confusa, com o tanto mesmo, que ela parecia me negar com a sua recusa. Aos poucos, penso ter compreendido a sua relutância. Ela talvez temesse não o jardim, mas o seu avesso, a resignação, o queixume, o lugar da vítima. Da sua maneira, rebelou-se com a sina feminina do seu tempo, na cidade pequena. Ela me legou uma herança, que também me traz até aqui. Por sua causa, essas orquídeas que moram na minha janela e procriam furiosamente, sabem que em algum momento eu talvez as mastigue. Minha mãe me negou flores, mas me obrigou a criar dentes. Gestei caninos afiados como as espadas de samurai dos filmes de Tarantino e os cravei no feminino em mim.